Olá, está começando a edição de número 200 do Entre Linhas e nessa data tão especial para todos nós, o programa entrevista o jornalista e cronista Humberto Werneck sobre seu livro de contos Pequenos Fantasmas. Tem também o bate-papo de Cris Maxud com a cantora, compositora e escritora Bur. Desperdiçando Rima, eu falava antes que era completamente diferente, fazer música, letra de música e poesia. Quando vi Desperdiçando Rima inteiro virou música, né? Dragão, Sim. Tua Apatia, né? Que são Sim. duas músicas que estão no Selvática. O Entre Linhas passa a ter colaboração regular de 2 booktubers, Yuri Awanati, do canal Livrada, que você já viu por aqui, e Lívia Piccolo, do canal Antofágica, que faz sua estreia no programa de hoje. Hoje eu quero falar desse livro, Sobre as Mulheres, da grande ensaísta Susan Sontag. E o programa traz ainda uma entrevista com o escritor e artista gráfico Gustavo Piqueira, autor de uma obra que revoluciona a relação entre o texto literário e o objeto livro. Então eu acho que o meu trabalho de revelar esses mecanismos tem a ver com isso um pouco, de entender o que a gente está lendo, o que a gente não está lendo, por que a gente está lendo isso desse jeito e aquilo daquele jeito. Humberto Werneck é jornalista, cronista, autor de livros de crônicas e sobre a crônica como gênero, é biógrafo, está escrevendo a biografia de Carlos Drummond de Andrade e está aqui no estúdio do Entre Linhas para falar de ficção, do seu livro de contos Pequenos Fantasmas, que acaba de ser publicado pela Seja Breve. Tudo bom, Humberto? Tudo bem. Qual é a origem deste livro? Esse livrinho é um sumo de uma atividade que me ocupou em regime de atividade integral durante muitos anos, na minha remotíssima adolescência e começo da juventude. Pode botar aí final dos anos 50, anos 60. Ainda em Minas? São 15 anos, mais ou menos. Eu comecei com 15 anos, comecei a escrever, escrevia pelos cotovelos, né? E ficção, ou o que eu achava que era ficção. Quando eu entrei na faculdade de Direito, entrei, aliás, porque isso facilitaria a entrada na carreira diplomática, aí eu conheci uma galera. Eu conheci Sérgio Santana, que não tinha sequer um conto escrito ainda, Fernando Brant, Francisco Rezec, que depois foi ministro do Supremo e chanceler, ótimo contista, e assim foi. E pouco mais adiante, Murilo Rubião, tendo julgado e premiado um conto meu num concurso, ele me levou para trabalhar no suplemento literário do Minas Gerais, não era de. Minas Gerais é o diário oficial de Minas Gerais. Trabalhei lá durante 2 anos e fiz barbeiragens inomináveis. Uma delas, não vou contar aqui, mas enfim, foi a segunda entrevista na minha vida com Clarice Lispector. E eu cometi uma gafe horrorosa e levei uma bronca de Clarice Lispector. Né? Você não vai falar qual foi a gafe. Eu contei isso numa crônica que se chama Meu Traumatismo Ucraniano. Esse título, hoje em dia, pode ter uma outra leitura, induzir a outras ideias. Mas, enfim, o Murilo Rubião, ele um dia falou, Humberto, você tem que juntar seus contos e estrear em livro. Não faça como eu, que estreiei aos 29, eu tinha 20 e poucos, já tive essas idades, né? 20 e poucos e tal. E aí ele tanto insistiu que eu montei um livro de 11 contos, chamava-se Primeiro Movimento, entreguei para ele e ele ia publicar, como publicou de outras pessoas, lá na imprensa oficial, onde se fazia esse suplemento literário. Só que quando o livro saiu da minha mão, eu caí em mim, sabe? Estrepitosamente. Eu vi, gente, eu não sou o Tolstói. Não é? E me deu um negócio assim, eu estava numa crise grande, aí tirei o livro da gráfica, o Murilo ficou meio assim. Eu tinha, aliás, prometido a ele não contar jamais, ele furou a fila para me botar lá. E, enfim, em poucos dias eu estava morando em São Paulo, batendo na porta do Jornal da Tarde e virei jornalista. E nessa, me demiti da literatura, coisa de bolso, né? E virei um escritor, né? Aquela melhor do que escritor, né? Mas enfim.
E foi isso. E eu não publiquei esse livro e eu fiquei... eu acho que a literatura não perdeu coisa alguma com isso, mas eu perdi, sabe? Essa coisa, disse até na primeira edição desse livro, eu fiz uma nota, que é uma nota meio que derruba o livro, né? Mas é isso mesmo, você tem que completar o gesto. Então, aquela seleta de contos, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí eu já era velho, fui velho muito cedo, né? E quando eu fiz 60 anos, eu resolvi fazer por minha conta. Eu poderia procurar uma editora, eu acho que eu teria conseguido, mas eu quis fazer uma coisa reservada, 500 exemplares numerados e rubricados, e distribuição ali. Ó, eu cheguei no final da distribuição, da fila, que o meu exemplar é o 495. Não, eu resolvi o melhor para o final. Tá certo. O gran finale. Pois bem, e eu percebi que os contos, eles eram capazes de interessar a alguma pessoa, né? Ainda, né? Aqueles contos de moço e tal. E em tempos recentes, não tem um ano ainda, eu fui procurado pelo Cadão Volpato e pelo Bernardo Eisenberg. Eles criaram uma editora que tem esse título, esse nome maravilhoso, que é Seja Breve, né? Que você está vendo que não é o meu caso, estou falando feito um louco aqui. Pois bem, aí eles... Mas o livro é breve, assim como a crônica é um gênero da brevidade que você pratica, Sim. né? Então, como escritor, você sempre atende a essa demanda de brevidade. Né? Aí me perguntaram, poxa, você não tem um negócio? Eu falei, tá. Não, tem um livrinho lá, assim, assim. É uma edição restrita, 500 exemplares. Aí passei para eles, pelo computador ali, gostaram do livro, fizeram o livro, mudaram a cara enfim, está sendo uma experiência, para mim, assim, muito gratificante, sabe? Humberto, ainda bem que você publicou tanto essa edição como agora uma edição de maior circulação, porque é uma editora que tem distribuição, né? Uma editora que está no mercado. Recente, a gente já fez até matéria com o Cadão e com o Bernardo sobre a Seja Breve. Agora, eu tinha lido a primeira edição, a edição numerada, mais limitada, e fui reler agora para essa entrevista. E eu achei muito interessante notar uma coisa, que... esse livro, ele de certa maneira contém um romance de formação embutido, clandestino, subliminar, porque a gente são 10 contos. Menino no Quintal, é um menino no quintal, uma cena típica né, do interior mineiro. Daí tem Vagalume, que fala sobre a descoberta da sexualidade. 8 anos é uma descoberta da morte. A morte da minha criança, irmã. né? A morte da minha irmã envenenada. Mas eu não sei nada da sua vida, então eu estou lendo os contos. Né? Eu estou fazendo aquela coisa assim, estou lendo o livro. E o livro nada me diz no livro que é sobre você. Então a gente tem 3 primeiros contos que falam sobre infância. Daí a gente tem acontecimento de família que fala de uma história, a perspectiva de um pai que sabe que a filha possivelmente está grávida, não vamos falar muito aqui do conteúdo. E aí a gente entra em coisas assim, o condenado, um homem que cometeu um crime, febre de 39 graus, é um homem que de vida estabilizada, 39 anos, e que de repente tem uma escapadela, comete um adultério e está assim. Enfim, quarta-feira é um presidiário que recebe uma visita todas essas quartas de uma mulher. E por aí vai. Então a gente tem as várias estações da vida. Tem razão. Na ordem desses contos. É uma coisa muito impressionante, que é um romance inconfessado, um romance polifônico, tem muitas personagens diferentes, pontos de partida, ou melhor, pontos de vista diferentes. Já pensou nisso? Sim, é isso que pode haver uma linearidade quase que inconsciente aqui? Eu acho que sim. E quando eu reli esse livro, depois de fazer a primeira edição, eu reli o livro. E o livro me deu um tapa, porque eu descobri coisas que eu tinha escrito e que eu não sabia. E que a literatura é um pouco isso. Né? Até botei uma notinha nessa edição aí, o Fernando Sabino me falava muito isso. Que o escritor de ficção, ele escreve não porque saiba, e sim para ficar sabendo. É o contrário do jornalista. Né?
Jornalista, você vai lá, apura uma coisa, e eu fui isso durante décadas. Quando você sabe, você senta e escreve. Isso não, por mais que você planeje uma história, tem uma cota de voo cego. E essa é que é a coisa forte, essa é que é a grande aventura da literatura. Sabe, eu fiquei com medo, porque eu me descobri aí, em alguns momentos, ninguém me tratou pior, acho eu até hoje, do que eu me tratei num conto aí. Eu acho que eu sei até Qual? ao qual você está se referindo. É o conto do velório? É, Por quê? Porque ali é um menino que, numa situação de comoção da família, ele se coloca como um jornalista frio. Ele vai fazendo anotações, o relatório do dia do velório, né? não é bem isso, tem isso também, mas o que mais me pegou é que esse conto, embora ele não pudesse ser reconhecido por ninguém que estivesse lá, ele bebeu no velório da minha avó paterna na minha casa, no tempo que os defuntos eram velados em casa. Eu de madrugada ali, a família toda, uma família enorme, eu dos meus 18 anos, meio vago ali, andando de lá para cá, todo mundo tinha uma função, e aí chega um tio para mim, um tio que no ano anterior tinha me dado uma máquina de escrever, que meu pai falou com ele, olha fulano, Humberto, acho que quer escrever. Então ele me deu uma letra 22, que eu tenho até hoje, e eu lá, meio perdido, aí ele chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim, você redige o convite fúnebre. Vamos ser claros, foi a primeira vez que alguém me reconheceu como escriba, não é? Como escritor. E aí eu faço uma caricatura desse cara inconsciente, não é? O cara esquece do defunto, Exato. esquece de todo mundo e ele fica numa dúvida de colocação de pronomes. Exato. Não é? Então, quando eu vi isso, falei, meu Deus, meu pai chorando lá, minhas tias, meus tios e tal, e eu aqui preocupado com Guê. Né? Viúvo e sozinho há muitos anos, o velho convocou os familiares com alguns dias de antecedência. Morreu às 2h35 da manhã, numa quinta-feira, dezembro, e chovia. Um dos sobrinhos, emocionado, mas suficientemente lúcido, esticou para o relógio um olhar discreto e anotou as importantes minúcias. Mais tarde, na hora do enterro, e depois na missa de sétimo dia, e mesmo durante muitos anos, haveria de acrescentar ao relato do falecimento aqueles pormenores que evidenciavam, quando menos, o seu sangue frio e espírito de observação. Eu tinha muita discussão com uma pessoa que eu adorava, e como escritor, inclusive, que é o Outran Dourado, e que é um mineiro pouco típico, não é? É um mineiro que escreveu, está escrito. E ele ficava furioso com os companheiros dele, com Carlos Drummond de Andrade, que refez um poema que ele adorava e não sei o quê, sabe? Ele achava que você escreveu, tá pronto, né? E eu não sou desse time, não, sabe? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o Otto Lara Rezende, que é um grandíssimo mestre, o Otto falou assim, Humberto, a gente tem que despiorar. Você faz uma coisa, depois você vai despiorando essa coisa até que ela fique no ponto, né? Eu acho que é isso. Você já deu entrevista pra gente aqui sobre Viagem no País da Crônica, que é seu livro mais recente, antes do Pequenos Fantasmas, que é um livro justamente sobre esse gênero tão brasileiro. Mas você também é autor do Santo Sujo, que é a biografia do Jaime Ovalle. Sim. E você está preparando uma biografia do Drummond. Você está escrevendo, né? Sim, já estou escrevendo. Em processo, né? Ele está quase morrendo. Você está chegando na morte do Drummond, né? Então está perto do fim. Como é que a biografia se relaciona com o seu trabalho como jornalista e cronista, sobretudo? Porque, assim, o Jaime Ovalle, enfim, é uma figura que está ligada a uma geração de escritores, ele é um escritor sem obra. Agora, o Drummond, que 99% das pessoas associam à poesia, foi um enorme cronista também, né? Sim. Olha, para mim, o trabalho de biógrafo, ele é mais ligado ao jornalismo, tá? Eu tenho 3 experiências biográficas. A primeira foi uma coisa que eu não quis chamar de biografia porque era menor
É o do Chico Buarque, né? do Chico Buarque. Eu chamo de reportagem biográfica. Né? É um texto de 130 páginas. E também aborda muito a vida dele através das músicas. E o através eu estou usando de propósito aqui, porque é meio pela lente das músicas. Né? Eu não descobri nas minhas pesquisas, eu sou um bom procurador de coisa, viu? Talvez, não sei, eu não sei se eu sei botar aquilo no papel direito, mas eu sou um bom achador. Enfim, é um livro que... Ele é bem jornalístico, eu acho. Depois, o Jaime Ovalle. Jaime Ovalle é diferente. Jaime Ovalle, até por falta de fontes, não é que eu tenha inventado alguma coisa, mas o meu trabalho era outro. Eu tenho que vender para você, Manuel, um personagem que você não conhece. Quando eu estar escrevendo sobre Drummond, todo mundo conhece Drummond, todo mundo já ouviu falar, tem gente que acha que conhece tudo de Drummond. Ovalle não, você tem que explicar que era um cara, existiu mesmo e foi isso, foi aquilo, né? São experiências diferentes. E agora você está, na sua trajetória de biógrafo, enfrentando talvez o maior desafio, né? O maior desafio eu sou muito rigoroso com pesquisa e eu não quero que esse livro contenha nada, nenhuma linha, nenhuma informação que eu não possa comprovar. Eu não estou fazendo uma agiografia, tá? Eu não estou escrevendo... biografia de um santo, né? Não estou escrevendo. Se você ler, você pode achar que era um capeta. O outro vai achar que era sei lá o quê. Mas é coisa factual, sabe? É uma tentativa um pouco quixotesca de recompor uma figura no que ela tem de essencial e botar essa pessoa para andar do primeiro ao último dia da vida. É isso que eu quero fazer. Botar assim, ó, tá aqui, não é? Eu penso, às vezes, eu sempre arranjo uma citação pretensiosa para minhas bobagens, né? Mas eu penso no João Cabral, uma coisa que o João Cabral pescou no Paul Éluard, no francês, né? Ele disse, João Cabral, que escrever é dar a ver com palavras. Dar a ver com palavras. E é o que eu quero fazer com o Drummond. Né? Não é pouca coisa. Sem dúvida. Orai por mim. E quando você tiver publicado, o convite já está feito para voltar aqui ao Entre Linhas para a gente conversar sobre a biografia do Drummond. Tá obrigado, ótimo. Humberto. Muito obrigado, viu? Prazer ter você aqui. Valeu. Olá, olá, espectadores do programa Entre Linhas. Eu sou a Lívia Piccolo, do canal Antofágica, e eu estou bem feliz de colaborar com o programa e trazer indicações de leituras para vocês. Hoje eu quero falar desse livro, Sobre as Mulheres, da grande ensaísta Susan Sontag. Ela foi uma das maiores intelectuais do século XX. E esse livro, publicado pela Companhia das Letras há algumas semanas, reúne 6 ensaios, um diálogo entre Susan Sontag e a poeta Adrienne Rich, que discordava da intelectual em alguns pontos abordados por ela nesse livro, e uma entrevista. Todos esses textos são da década de 70. E aqui ela vai falar de alguns temas, em especial o tema da beleza. A Susan Sontag está interessada em pensar a beleza em relação à vida das mulheres. Como uma grande ensaísta, ela faz saltos muito únicos. Do conceito de beleza na Grécia Antiga, a beleza lá atrás estava ligada à virtude, a Susan Sontag salta para a beleza e para a harmonia presente nas imagens e filmes da polêmica cineasta Leni Riefenstahl, que trabalhou para o Partido Nazista Alemão. Várias das ideias apresentadas pela autora no livro são bem atuais, botam a gente para refletir, mas um ou outro ponto precisa de uma contextualização histórica. Por exemplo, no primeiro ensaio, que é o meu preferido, ela fala sobre o processo de envelhecimento, como as mulheres sofrem quando envelhecem, porque o valor delas ainda está ligado, sobretudo, à aparência física. E nesse ensaio ela diz que as mulheres, politicamente, tendem a ser mais conservadoras. E isso me causou um certo estranhamento, porque hoje em dia o que acontece é o contrário. As mulheres têm adotado posturas mais progressistas, muitas das mulheres estão estudando mais, entrando fortemente no mercado de trabalho, e os homens, em especial os jovens, as gerações mais jovens, estão adotando posturas mais conservadoras e mais tradicionais.
Então, um outro ponto soa um pouco anacrônico, mas muitas das ideias da Susan Sontag são geniais e continuam bem atuais. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma indicação. Tchau! Hoje eu estou indicando um livro de filosofia da Viviane Mosé, que eu assisti inclusive na TV Cultura, programa com ela, e achei formidável, e hoje eu vim buscar o livro. O livro que eu gostaria de indicar é o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Para mim foi um exemplo de superação. Com todas as dificuldades que ele teve na vida, ele conseguiu ultrapassar todos os limites e se tornar a pessoa que ele se tornou. Depois do intervalo, um bate-papo com a cantora e compositora Bur. O Entre Linhas volta já. A cantora e compositora baiana Bur nasceu em Salvador, mas foi em Recife que despontou como uma das vozes renovadoras da música popular brasileira. Radicada em São Paulo, autora do livro de poemas, crônicas e desenhos Desperdiçando Rima e do romance Mainá, Bur conversou com Cris Maxud sobre as diferentes facetas de seu trabalho criativo e, claro, sobre seu novo disco, O Feixe de Fogo. Tua apatia. Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. Não basta pra ficar tranquila não chegar na última honra. O que você vai fazer vai dizer o que vai acontecer com você. Mulher, tua apatia te mata. Bur, 5 discos lançados, né? Agora com esse disco novo, Feixe de Fogo, que é uma potência também. 2 livros lançados, e você costuma dizer que o seu processo de criação é caótico. Você faz tudo junto ao mesmo tempo, é isso? Fico escrevendo no caderno, né? Eu levo o caderno para todo canto. Aí, pouquinho, pouquinho, e de repente vou fazer o disco. Aí, catando o caderno, fazendo coisa nova, colando com coisa velha. Ou no caso dos livros, né? Tipo, foi bem diferente, Desperdiçando Rima e Mainá, né? Um de poesia, desenho, e outro romance. Mainá, que é o romance, foi tipo sentar e todo dia ir, voltar, roteiros, bem diferente, assim, mas tudo junto. Desperdiçando Rima foi o mais caótico nesse sentido, né? Tipo, foi um convite, né, da editora Rocco para um livro. Aí, a princípio, eles queriam que fosse uma coletânea das crônicas que eu fazia para a revista da Cultura na época, com desenhos e crônicas, né? Aí eu posso botar coisa nova, pode fazer o que quiser. Aí o que quiser. Aí foi tudo, foi desenho, foi poesia, crônica, foi mistureba total, assim. Mas acaba que é isso, Desperdiçando Rima. Eu falava antes que era completamente diferente, fazer música, letra de música e poesia. Quando vi Desperdiçando Rima inteiro virou música, né? Dragão, Sim. Tua Apatia, né? Que são Sim. 2 músicas que estão no Selvática, enfim. Tem outras histórias aqui. Mainá você já tinha escrito há muito tempo, né? Você tinha um texto pequeno guardado. E depois ele veio a se tornar um livro, depois de um processo criativo que você fez com Andréa Del Fuego, né? Sim. Foi em 95, eu ia montar ela com o Martim Simões, um amigo roteirista. Eu ia montar a peça, porque eu tinha essa personagem muito forte e outros personagens do livro também, várias, a maioria delas. Mas não tinha, era pouco texto, era muito cenário, música, os personagens muito fortes, mas era pouco texto. E aí eu fiz uma oficina com a Andréa Del Fuego na pandemia, de escrita. E eu tinha maior agonia com a oficina de escrita, eu tinha medo que nem aula de redação na escola. Eu gostava de escrever, mas aula de redação eu odiava. Era como se eu fosse desaprender, sei lá. Só que de aí, entrar numa caixinha, né? Só que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí minha cabeça já travava. Mas foi incrível fazer a oficina com a Andréa. Façam a oficina com a Andréa. Foi incrível, assim. As coisas que ela propunha, né, os exercícios e tal, eu ia para um monte de lugar, assim. E aí teve uma certa vez que eu esqueci, não fiz a tarefa de casa e joguei uma coisa de Mainá, assim. E aí a galera gostou na oficina e começou a pedir mais coisas, não em Mainá. E eu comecei a desenvolver mais coisas de Mainá dentro do que a Andréa estava propondo nos exercícios, assim, sabe?
E aí começou a ter isso. Ela postando, André, por que você não faz um livro? Aí eu, sim, senhora, vai virar. Porque até então ficava um romance, como se fosse uma coisa inatingível. Assim, meu Deus, não sei escrever um romance. E eu não, é sentar, sentei na cadeira e vamos fazer. E aí rolou a partir disso. Minha mãe gosta de letras, de entender das construções dos idiomas, fábulas, mitologias de civilizações antigas, espetáculos de música e as criações dos teatros. Tudo que acha bonito das coisas de antes, ela vai escavar até chegar junto, botando nome em planta e bicho e até em filhos. Artefatos dos orientes, ocidentes, toda parte, e tome-lhes esfinge para decifrar, histórias para moer e banquetes. É tradição se admirarem em como ela viaja sem tirar os pés do chão da mesma cidade a vida inteira. E é verdade, ela nunca saiu daqui. Calor dos teus abraços, meu amor. Meu amor, eu estou voltando. Você tem toda essa ligação com a percussão, com o tambor. Em que medida o tambor também te dá material para essa sua dinâmica de escrever? É engraçado que muita gente fala de Mayná, da coisa da oralidade, do ritmo, né? Que parece que ela está falando ou cantando muitas vezes, né? E não foi uma coisa pensada isso, né? Vou fazer... foi natural isso. E no caso, Mayná nasceu como uma peça, né? Eu quero ensinar, nunca ensinei ela, mas eu sempre tive essa imagem do terreiro da sambada de maracatu de baque solto, de cavalo marinho, né? Que é no barro, que é em círculo, que os instrumentos vão entrando nos personagens. E saindo tem um pouco disso, um pouco não, muito disso. E as músicas eu faço sempre com tambor, né? Mesmo que eu não tiver com tambor, eu tô, né, tocando em alguma coisa, ou a rítmica é muito importante para mim, né, da letra. E tem isso, tem uma coisa, uma divisão meio louca que não é no 2, nem é no 4. E aí, sempre que vem alguém tocar comigo, que fica, meu Deus, mas é muito louco, como é que... Não, vem comigo, venha na letra, que, cantando ela, e acaba que é isso mesmo. Se cantar a música, se vier comigo cantando, vai. Pode não ir no 2, no 4, no 8, mas vai junto. Eu corro em cima da brasa acesa, no medo de ninguém mergulha. Feixe de Fogo é uma poesia mesmo, que vai fluindo aqui. Como é que foi essa composição aqui? Você compôs tudo, né? Música e letra, praticamente, do disco todo. Foi tudo, né? Desmotivacional é minha de Russo, Passapulso. As outras todas são minhas. Feixe de Fogo partiu de uma coisa Na época eu estava com Beto Vilares, pensando em coisas para Maria o Cangaço, e eu estava com essa ideia do parto das cangaceiras. E Feixe de Fogo foi pensando nisso, no parto delas, né? De Dadá, de Maria Bonita, delas fazendo isso. O coroa, cabeça de sangue, vem dessa ideia do coroa do parto, né? Aí depois acaba indo para outros lugares também, mas a primeira ideia foi isso, foi as mulheres do cangaço. Ânsia, né? Que foi, você já lançou de cara, né? Como é que é? É muito orgânico mesmo para você essa escrita? Como é que foi no caso desse disco? Nesse disco é engraçado, porque como durou muito tempo de gravação, foram 2 anos. Da primeira gravação para agora, foram 2 anos. Aos pouquinhos, assim, e viajando, né? Foi Fortaleza, Sobral, Salvador, Recife, São Paulo. Foi viajando, né? Um disco em movimento, gravado em movimento. E aí as letras é isso, tem coisa que é muito eu mesmo, assim, tem coisa que é ficção totalmente, personagem. E é engraçado isso até, né, que eu fico, quem quiser que pense que sou eu, se é personagem, vamos embora, não importa, né? Porque também depois que você faz, né, cada um que escuta, que relaciona com outra coisa, né? A mesma música, a mesma letra ganha outros significados, né? Eu acho isso uma das coisas mais legais, na verdade. Né? Você faz pensando numa coisa, quem ouve vai para outro lugar. É outra viagem, né? Eu acho de cada um. Isso rola muito. Às vezes, muita gente vem perguntar, tal música você quis falar de não sei o quê, não pode ser. Não foi não, mas Muito pode bom. ser. Eu coroa a cabeça de sangue. Coroa a cabeça de sangue. Feixe de fogo, pulso quente. Feixe de fogo, pulso quente.
A Terra da Doce Eternidade reúne contos de juventude e ensaios de Harper Lee, autora de O Sol é para Todos, encontrados após a morte da escritora norte-americana em 2016. Trens Rigorosamente Vigiados é um romance breve do tcheco Bohumil Hrabal que narra de forma tragicômica o fim da Segunda Guerra numa pequena cidade ocupada pelos nazistas. Em Presente do Acaso, o jornalista João Pombo Barilli traça um perfil biográfico e intelectual do escritor e ensaísta mineiro Silviano Santiago, Prêmio Camões de 2022, e autor dos romances Em Liberdade e Machado. E Poesia Completa reúne toda a obra poética do mineiro Murilo Mendes, incluindo a primeira tradução integral de Hipóteses e Papéis, escritos respectivamente em italiano e francês pelo escritor modernista. Depois do intervalo, o Entre Linhas conversa com o escritor e artista gráfico Gustavo Piqueira. A gente volta já. À frente da Casa Rex, estúdio de design com sede em São Paulo e Londres, ganhador de mais de 600 prêmios internacionais, Gustavo Piqueira tem uma obra autoral tão indefinível quanto espantosa. Com cerca de 50 títulos, Piqueira explora os limites físicos do livro, cria novos formatos para esse objeto milenar, transformando o suporte da escrita em elemento narrativo. E tudo isso com muito humor, com uma abordagem tão erudita quanto crítica e satírica. Gustavo Piqueira, quando começou o seu trabalho com o livro, não apenas como um suporte de texto, mas também como um objeto que tem significado por si só? Eu acho que ele veio começando, né? Na verdade, eu acho que muito do que eu faço, ele pode ser, não sei se explicado totalmente, mas compreendido pela minha trajetória um pouco peculiar, porque eu entrei trabalhando com o livro em 3 frentes distintas, né? Eu comecei a trabalhar com livro, quer dizer, eu comecei fazendo fanzine adolescente, então era um tipo de trabalho com livro. Eu comecei a trabalhar, vamos dizer, profissionalmente, assim, com livro, como designer de livro. Chegou um ponto em que eu, paralelamente, comecei a trabalhar com ilustração de livro, que parece uma coisa que é a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes, né? São ilustração. E, num terceiro momento, escrevendo palavras, né? Hoje, quando eu falo escrever, para mim, tudo que eu estou fazendo num livro é escrever, mas na época, e como é o jargão, escrever, você está falando de escrever palavras. Então, escrevendo. Eu fazia essas 3 coisas separadas. E realmente era separado, tinha os dias de fazer cada coisa. E publiquei alguns livros, né, com escrita, fui fazendo projetos gráficos de alguns livros, fui ilustrando outros livros em que eu não misturava, né? O que eu fazia num, não fazia no outro. Até que chegou um ponto em que eu comecei a misturar tudo isso. Então, é difícil falar quando começou. Para mim, eu marco o começo foi quando eu misturei. A primeira vez que eu misturei tudo isso, e aí eu falar que começou. Quando começou? Em qual você começou a misturar? Quando eu fiz esse Iconografia Paulistana. Em que... E misturar, para mim, tem uma coisa que eu acho que é mais interessante. As pessoas acham que misturar é simplesmente você atribuir a elementos visuais ou materiais que normalmente são para textos, atribuir um protagonismo narrativo. Não, para mim misturar é misturar o próprio processo, né, de escrita. É você começar... E de leitura. De leitura. Porque quando a gente pega a Iconografia Paulistana, eu sou paulistano. Eu pego aqui, a primeira coisa que eu vejo é um espelho na capa. Então eu sou um paulistano, eu vou me ver aqui dentro dessa iconografia. Só que eu abro e a iconografia tem um sentido um tanto quanto irônico, assim como os textos críticos, os ensaios sobre essa iconografia, que são paródias de uma escrita acadêmica, semiológica, vamos dizer. Então é uma semiologia um pouco crítico-anarquista, né, que você criou. Mas aqui. Não menos verdadeira. Explica aí. Então, a ideia da iconografia era um livro que brincasse com essa ideia de uma iconografia, pegava os temas, né, de São Paulo, brincava com essa coisa cosmopolita de São Paulo, que acho que é muito moderna, quando, na verdade, é uma cidade plural no sentido amplo, né? Porque tem um ponto que eu acho central no meu trabalho, quando a gente fala de livro,
todo mundo que gosta de livro, você gosta de livro, eu gosto de livro, todo mundo está assistindo gosta de livro, a gente tende a olhar a dimensão, eu vou chamar de bem cultural. Né? A gente sempre fala de livros como se fosse um bem cultural absoluto, mas ele é um bem cultural, de fato, não fosse, a gente não estaria aqui, mas é um bem cultural que é movimentado por uma indústria. Então, muitas das cristalizações dos tipos de livro, do gênero de livro, do que a gente lê, do que a gente não lê, do que a gente está falando, do que a gente não está falando, foi cristalizado por movimentos dessa indústria. A gente tende a desconsiderar isso quando a gente fala de livro. Então, eu acho que o meu trabalho de revelar esses mecanismos tem a ver com isso um pouco. A gente entender o que a gente está lendo, o que a gente não está lendo, por que a gente está lendo isso desse jeito e aquilo daquele jeito. A gente não percebe como a gente chega para os livros já prontinho, entendeu? Se eu estou lendo um livro assim, eu já cheguei assim. Se esse livro falaram que ele é o autor do momento, eu já cheguei. Enfim, a gente já chega prontinho. Mas mais do que produzir livros que a gente encontra paralelos, talvez, no livro arte, no livro objeto artístico, que existe, eu já vi até exposições no MAC, por exemplo, exposição de artistas visuais que trabalharam sobre o suporte do livro. Você faz uma coisa diferente, em que o livro, o elemento material do livro, muitas vezes, ele acrescenta um significado sem o qual a narrativa verbal não faz sentido. Estou pensando nesse livro aqui, por exemplo, que é o pesadelo dos leitores, porque é um livro chamado Céu Azul, conta a história de um casal, digamos assim, bastante obtuso, né? Assim, em discussões domésticas, uma DR eterna, que é uma narrativa que, por si só, você pode achar que ela é banal, mas ela é concebida para ser banal e para ser irritante. E aí você faz uma capa que irritou os leitores, porque ela tem areia colada nela. Explica um pouco essa ideia que surge aqui. Eu acho que assim, é distante do livro de arte mesmo, esse livro de artista, é distante. Meus livros não são para museus. Inclusive, eu faço questão que eles tenham uma tiragem e que sejam relativamente baratos. Não, e eles são livros, né? Eles São são livros livros para você ler. São livros para ler. Ler de isso. uma maneira Sim, específica. mas tem uma narrativa, vamos dizer, um livro, né? tradicional, no sentido de que tem uma linha narrativa que se você... Não é um objeto para você contemplar. Não. Se você vencer uns obstáculos... Porque até esse livro de arte não o que contém arte, mas que transforma o livro num objeto artístico, ele é, vamos dizer assim, o ápice, o apogeu da sacralização do livro como objeto, muitas vezes. Aqui é o contrário, Exatamente. Né? Explica como é que surge essa essa narrativa. A ideia era assim, tinham esse jogo de você outorgar papéis, normalmente todos condensados no verbal, para os diferentes agentes. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um verbal só com os diálogos de um casal obtuso, e queria que a outra esfera de reflexão sobre isso, de evidenciar que eles eram obtusos, tal, não ficasse com o verbal, ficasse com os outros agentes do livro. Eu falei, então vou fazer um incômodo. Tem ilustrações, tem uma série de coisas. Mostra aqui pra gente. Mas tem areia. E esse aqui já saiu um pouquinho, mas na verdade a gente revestiu manualmente com areia. Claro que saiu um pouquinho, porque toda vez que eu punha e tirava na minha biblioteca, eu depois eu tinha que limpar. É o que eu vou fazer. Inclusive fica dentro de um saco plástico. Ó, olha como tá ficando aqui. Ó, cheio de areia aqui na bancada dele. Mas e aí? E aí, então, você vai lendo o livro e ele vai soltando areia. Não tem como ele não soltar areia em você. Então, é incômodo ler o livro. Ele é obtuso, você ri, né? Supostamente, você ri de um casal obtuso, mas ao mesmo tempo é uma risada que não tá legal aquilo. Nervosa, não tá legal, tá ruim, sabe? Você lembra como uma coisa ruim. Tem a figura do filho, né? E tem o filho que vai desenhando. Então, o filho também funciona nesse sentido, né? Mostra aqui ele vai desenhando visuais. Cada uma das conversas dos pais, ele vai desenhando, né? Enfim. E como não tem um narrador, porque o narrador, de certa maneira, é o livro mesmo, né? O livro é o narrador que contém essas personagens. Você faz uma distinção entre as vozes narrativas a partir também do trabalho com tipografia. Sim. Esse aqui, você pega o clichê no sentido de matriz tipográfica que você usa para colocar ilustrações. Que é a origem do termo clichê, lugar comum que a gente conhece. Que vira lugar comum. E você mostra como os clichês usados na gráfica brasileira encarnam clichês sociais, né? Nesse caso aqui eu peguei, era um catálogo de clichês tipográficos. Explica o que é um clichê para o espectador, na verdade, basicamente, mostrando aqui no livro, por favor. Rapidamente, assim, ele era, quando as gráficas não podiam produzir imagens facilmente, eles criavam como se fossem carimbinhos de metal, em que você ia para a gráfica, eles conseguiam compor as palavras, e aí você escolhia uma imagem pronta. Isso aqui é um clichê. Isso é um clichê.
conforme a gente vai folheando o livro, a gente vê que os clichês vão assumindo um significado dentro do livro, porque estão dentro de uma determinada ordem do livro, que dá um outro sentido para esses clichês, né? É como se você mostrasse como aquela imagem que era, até certo ponto, neutra na sua origem, claro que ela não era neutra, mas conforme você olha por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, você retira a neutralidade dela e vê como ela significa em termos de traduzir questões sociais, preconceitos, etc. Né? Isso acontece muito com cultura gráfica. A cultura gráfica a gente tende a olhar com uma nostalgia que acaba, né, evitando que a gente enxergue tudo que tá condensado lá. Então, acho que a ideia desse livro e de outros é retirar as coisas de contextos originais, colocar em um outro contexto narrativo, vamos chamar de ficcional, mas que esse contexto ficcional, ele realça os sentidos não ficcionais que estavam, vamos dizer, disfarçados nos contextos não ficcionais habituais. Em resumo, esse é um livro em que o clichê tipográfico acaba contando a história dos clichês linguísticos. Às vezes tem alguns projetos em que uma ruptura vai com alguns aspectos materiais meio essenciais do livro, são o tema central, né? No De Novo, é a ideia da página. Quer dizer, eu pensei, quando a gente vira uma página, tanto que virou expressão, né? Você fala, página virada, virei a página, assim, você avança para frente e deixa o que você para trás, né? Eu falei, e se você dobrasse diferente, não dobrasse uma folha no meio, e uma parte da página você virasse, ela falasse, eu também quero ficar, decidi ficar. Que impacto teria isso na construção da história, né? Então eu fiz um livro em que ele tem páginas dobradas em lugares diferentes, de um jeito que brincadas, de um jeito que quando você vira a página, uma parte do conteúdo continua. E o texto faz sentido em todas as páginas eu tinha que fazer uma história. A graça é essa, né? A graça é como se fizesse uma história que você lê e fala, tô lendo uma história aqui. Agora aqui é sempre a mesma história. O problema é que aqui você criou diferentes histórias. São 4 histórias. Então você lê aqui e aqui tem o final. Aqui é uma outra história em que 3 colunas da história anterior fazem sentido. E quando chega na última, só a última coluna que faz sentido. E é uma narrativa completamente diferente. Eu acho que assim, a proposta de desconcertar não é só desconcertar o leitor, é me desconcertar também, né? Nesse aqui, 8 Viagens ao Brasil, são 8 volumes, né? 8 livretos, em cada um eu fiz uma coisa diferente. Num eu usei um texto existente e ilustrei, no outro eu escrevi uma ficção com imagens, fiz várias coisas. E um deles é um volume rasgado, quer dizer, ele vem rasgado, ele foi rasgado manualmente, né? Você tem a primeira página. Por que é rasgado? Faz parte da história, não é uma coisa gratuita, é uma coisa que se você vai lendo, você entende o que aconteceu. Depois, no outro volume, ele fala porque que rasgou o livro, enfim. Nada do que eu faço, ele tem aquela subjetividade que a gente está acostumado a encontrar quando a gente encontra alguma exploração material. Fazem parte da história, então tudo é explicado, vamos dizer assim. Mas aqui, esse volume rasgado é isso. E esse livro, ele está esgotado faz um tempo, e ele custa, você acha, sei lá, em sebo, está por R$1.000. Acha por uma grana que é leilão, essas coisas. E aí, faz um mês e pouco, eu encontrei um cara, o cara falou, comprei 8 Viagens ao Brasil, paguei R$50. Eu falei, eu fiquei mal, né? Falei, será que já caí tanto? O que aconteceu? Ele falou, então, o vendedor falou, olha, o exemplar está perfeito, mas tem um volume rasgado, então tá barato. Aí ele, ai, que pena, aí comprou. Estava todo orgulhoso. Bom, quando eu cheguei aqui, você falou que o Bibi é o seu livro que mais te deu satisfação de fazer, né? De escrever. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma tese que eu acho que é uma tese bacana e que ela é bem explorada. Qual que é a ideia do Bibi? A ideia do Bibi é que quando você vai ler um livro, ele já está lido. Uma parte dele. Dependendo do gênero, dependendo de todo esse tipo os tipos de livro que a gente está acostumado. Então o Bibi, ele é uma história, e que você chama Bibi. Aí você começa a ler, aí você fala que está lendo um livro o quê? De ilustrações? Infantil. Infantil. Né? Por que você está lendo infantil? Por nada, você não leu. Porque tem o nome Bibi, a gramática toda, papel, exatamente. Tudo é encaixado no livro infantil. Aí chega uma hora que ele fala, não, você está achando que é um livro infantil, né? Mas não é, a Bibi é esse aqui, ó. Bibi ele já passou dos 30, aí vira um livro de feirinha. Muda o papel, muda o estilo de ilustração, muda tudo. Muda o sistema de impressão. Livro de feirinha assim. Feirinha de independente, que tem ilustração, risografia, um texto mais com temáticas jovens, hambúrgueres gourmet, tal, risquinhos, tal. Mas também não é. Aí fala, não, mas não é. Bibi não é só essa festa, Bibi é profundo. E aí ele vira um livro de literatura.
E aí, então, cada caderno gráfico de 16 páginas se transforma num tipo de livro, num gênero de livro, para contar uma história só. E aí chega uma hora que o livro de literatura está num monólogo interior, de fluxo de consciência, todo profundo, tal, do adulto, em crise. E ele fala, pô, mas leitor, meu título é Bibi. Você troca para mim, por favor? Então o leitor, ele chega para o leitor e fala, você troca para mim? Você vai lá na capa e troca. Ele troca por um título literário, né? Você vai na capa, aí você troca, você encaixa aqui e troca o livro. Você já não está lendo mais Bibi. E aí uma hora ele cansa de tanto, né? Vai em busca do amor, se transforma numa fotonovela. Cansa de novo, manda trocar o título de novo. Então, ou seja, o Bibi, ele é um livro que é quase um tratado sobre como a gente não lê narrativas, a gente lê estruturas. Então ele é uma história só, que é a história do Bibi, que passa por 6 diferentes estruturas de tipos de livro que a gente está acostumado e chega num momento que você não sabe que livro você está lendo mais. De tanto que a gente está condicionado. Você desautomatiza a nossa relação com o livro, né? Através de uma narrativa. Sim. Que é literária. Que é literária, é uma história, isso é uma história. Vamos chegar então ao seu livro, eu devo dizer livro, mais recente. Era preciso estar em sintonia com o seu tempo. Aí a gente abre o livro, a gente encontra aqui uma maquete de um livro que não foi feito. Não foi feito porque ele era muito caro de se fazer. Ele deu errado, na verdade. Ele deu errado. Ele deu Então errado. tem uma maquete aqui que você pode montar na sua casa, aqui e tal. Mas aí você tem a explicação, porque o autor e os editores desse livro, que se chamava Frisson, na impossibilidade de publicar esse livro, porque ele era muito caro para ser impresso e tal, fizeram uma série de publicações que explicam o projeto. É isso. E aí a gente tem o lookbook, e a gente percebe que esse livro não foi feito para ser lido. É um livro para ostentar, como todos nós cultura, fazemos. ostentar Todos livros, nós ostentar cultura. nossa biblioteca aqui, né? Cada um. Então é o livro ostentação. O Frisson é o livro ostentação. O Frisson, ele era um livro que surgiu com essa ideia de brincar com essa dimensão simbólica do livro que todo mundo faz em diferentes medidas. Claro que tem aquele perfil, né, influencer que compra não sei quantos livros, coffee table books, mas todo mundo faz, eu faço, todo mundo faz um pouquinho. Então ele brinca com isso e ele era um livro enorme para você pregar na parede. Ele era exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é uma página original do Frisson. Já que tem um monte de gente que compra livro para não ler mesmo, vamos assumir e pendurar na parede. Na parede. Então, o que aconteceu? Ele deu errado por questão de produção. Deu errado. E aí o livro não saiu. E eu fiquei muito frustrado. Eu falei, pô, o livro nunca saiu, né? Nunca vai sair. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fingir que ele saiu. Então, ele é um livro, Era Preciso é um livro então eu vou criar fortuna crítica, vou fazer análise, vou convidar especialistas para fazer análise. Então, não só vou fingir que ele saiu, como já vou construir toda a fortuna crítica dele já por autoridades. Fortuna crítica, para quem não sabe, é o conjunto de textos críticos que são produzidos a respeito de uma determinada obra. Sim, né? Então tem 2 dimensões. Ele brinca com essa coisa simbólica do livro ostentação e 2, brinca com o valor que a gente vai dando a cada livro à medida que a gente vai ouvindo pessoas falando, isso aqui é legal, hein? E aqui tem uma operação meio borgiana também, né? Porque Total, é um livro que fala de um livro que não existe. E o livro que existe Era Preciso Estar em Sintonia com o Seu Tempo, que reúne essa série de elementos gráficos. Sim, e mistura personagens. Tanto que eu li uma resenha de um cara que falou, eu li, porque os ensaios são feitos 3 pessoas que são pessoas estudiosas do livro, são pessoas conhecidas. Todo mundo que conhece o livro conhece os 3. E o cara falou, eu li e falei, será que são de verdade? Será que são mentira? Então ele não sabe mais quem é quem. Quer dizer, então tem essa ideia mesmo do labirinto. E eu acho que eu cheguei nesse momento em que, na verdade, todos os projetos que eu tenho feito de ficção, eles têm essa dimensão labiríntica. Os que virão mais alguns esse ano, eles têm uma dimensão labiríntica que o Era Preciso já tem.
O Entre Linhas de hoje fica por aqui. A gente se despede de você com uma dica de leitura da escritora André Del Fuego. Até a semana que vem. A minha indicação é Moacir Fio, um autor do Ceará, um jovem autor. Aranha Movediça é o seu livro de estreia, publicado pela Moinhos. O tema do livro são adolescentes que seriam, então, precursores da cena do punk nos anos 80 em Fortaleza. Eles têm uma banda chamada Partido Contra e Aranha Movediça é o nome de uma das músicas dessa banda. Moacir Fio pensa no terror latino-americano, claramente é um leitor de Mariana Henriques, e ele mistura os fantasmas de uma cidade abandonada, chamada Cocossi, no Ceará, os fantasmas coloniais junto com uma cultura do submundo punk, dark, gótica e também da violência sob o sol escaldante de Fortaleza. Eu precisava usar comigo mesmo aquele negócio que eu inventei agora. Quando eu falei em despiorar, eu poderia ter entrado nessa aí. Eu inventei a sério, uma bobagem a sério agora, que é uma caneta chamada Ozembic. Não é pique, não. Ozembic. Todo sujeito que escreve deve usar caneta emagrecedora. Olhei numa estante assim, tinha uma enciclopédia dessas Delta Larousse, sei lá, que tem 2 verbetes em cada lombada, né? Aí eu copiei 2 a 2 e tinha umas coisas assim, camarões couraça, não sei o quê. E botei assim o nome, como é que eu vou botar? Aí botei assim, o Delta, vírgula, não, a Rosa, Delta Larousse, né? Aquela... Você acredita que ele gostou do poema? Aí alguém deu uma gargalhada.